Aderência. Para as argamassas no estado endurecido, uma das propriedades mais importantes é a aderência. A resistência de aderência é a capacidade que a interface bloco-argamassa possui de absorver tensões tangenciais, cisalhamento e normais, tração a ela sem romper-se. Portanto, a aderência entre a argamassa e o bloco cerâmico é uma combinação do grau de contato entre ambos e da adesão da pasta de cimento com a superfície do bloco. Não é uma propriedade intrínseca da argamassa, pois depende também das características da unidade. Assim, a capacidade de retenção de água da argamassa deve ser ajustada de acordo com a sucção da base do bloco. Ou seja, se a sucção da base do bloco for alta, devemos prever uma alta retenção de água por parte da argamassa. Para os casos de blocos com média e baixa sucção por sua base, temos a mesma analogia. A resistência de aderência de uma argamassa depende do preenchimento das juntas durante o assentamento. O correto preenchimento resulta no aumento da extensão de aderência, que depende principalmente da trabalhabilidade e da capacidade de retenção de água por parte da argamassa. A retenção de água evita a perda excessiva de água para os blocos, perda esta que pioraria a hidratação dos aglomerados e aumentaria o potencial de retração na secagem dos blocos. Por outro lado, a retenção excessiva de água prejudica o preenchimento dos poros capilares por pasta de argamassa. Outro item importante a ser considerado é a resistência mecânica da argamassa, pois propicia uma maior resistência das cunhas de pasta que são responsáveis pela aderência mecânica. A aderência é também afetada pela qualidade da mão de obra e das condições atmosféricas de temperatura e umidade. Amarrações. Nas intersecções de paredes, tanto para alvenaria estrutural como para alvenaria de vedação, podem ser feitas as seguintes variantes de amarrações de acordo com o tipo de encontro: amarração em L, amarração em T, amarração em X. Nem sempre é possível conseguir uma amarração perfeita, principalmente devido aos vãos das portas que não seguem a modulação da alvenaria. Podemos ter o seguinte exemplo. O vão da porta do banheiro é de 76 centímetros e o dos quartos de 86 centímetros, ou seja, os vãos das folhas, 70 e 80 centímetros respectivamente, mais uma folga de 6 centímetros para a fixação dos marcos. Como essas medidas não são moduladas, pode surgir a necessidade de pequenos ajustes considerados normais ao processo construtivo. Interação das paredes e vigas de apoio. Efeito arco. O uso do chamado efeito arco no cálculo de estruturas de alvenaria estrutural deve ser feito com bastante cuidado e entendimento do processo. O efeito de fato existe e é tão mais presente quanto mais deformável for a viga de apoio e limita-se a paredes em que a relação altura-comprimento seja igual ou maior a 0,6. Ao se considerar o efeito arco, é importantíssimo considerar a força de tração necessária para a estabilidade do arco aplicada na viga de apoio. Além disso, deve-se considerar que vai ocorrer pesada concentração de carga na região dos apoios. Esta concentração de carga, obviamente, deve ser levada em conta no dimensionamento da parede. O fenômeno reduz os momentos fletores nas vigas de apoio, mas, de maneira geral, mantém intactos os esforços de cisalhamento nas seções da viga próximas aos apoios. As cargas sobre os pilares e fundações não são alteradas.